Hoje tenho comigo o Diogo Silva, licenciado em Economia, que deixou o seu emprego para se dedicar a tempo inteiro e em exclusivo a ser ativista ambiental. É, aliás, um dos rostos da greve climática em Portugal, um movimento iniciado por Greta Thunberg. Bem-vindo, Diogo. Obrigado. Finda a Cimeira do Clima de Madrid, há poucos dias de entrarmos em 2020, o sentimento geral foi de desilusão. Conseguimos todos concordar que a emergência climática é efetivamente uma emergência, mas não conseguimos concordar na maneira de agir sobre essa emergência. Isto depois de um ano com imensa mobilização em torno do tema das alterações climáticas. O que é que nos está a travar? Infelizmente, há muitos fatores que nos estão a travar e, pelo menos para o movimento climático em Portugal, já seria claro que a COP, a Conference of Parties, este encontro das nações que assinaram o Acordo de Paris, o maior acordo que existe a nível mundial pelo clima, já seria claro à partida que os resultados não seriam assim tão fantásticos. O que nos está a travar, em grande parte, do ponto de vista super direto, é os governos que estão nas negociações. São também, sem dúvida, a força que as empresas têm nestas negociações, apesar de serem observadores, fazem conferências paralelas e estão completamente dentro das negociações a influenciar para travar estas negociações. Mas, ao mesmo tempo, também existe uma ideia de que nós podemos travar as alterações climáticas com o mesmo tipo de pensamento que nos trouxe até à crise climática. E eu acho que o grande travão neste momento é um travão ideológico, é um travão de radicalismo ideológico, de pensar que podemos sair da mesma forma que nós entramos nesta crise. Todo o ano de 2019 foi marcado por esta movimentação em torno da Greta Thunberg, em torno da greve climática e depois do fenómeno. O que é que acontece? Depois do fenómeno, nós, do ponto de vista científico, nós continuamos a ter as mesmas contas. Portanto, nós neste momento temos 10 anos para reduzir em 50% as emissões globais. Portanto, temos que cortar a metade das emissões de todo o mundo, não basta Portugal, é preciso que seja no mundo inteiro. E neste momento tudo indica que isso está no nível praticamente do impossível. Não tivemos um ano nos últimos 20 anos em que as emissões tivessem sido reduzidas de forma global, de forma significativa, e simplesmente não estamos nesse caminho. No fundo, vejo aqui duas grandes opções. Uma é este movimento esmorece, e foi uma moda e passa de moda e continua a crise climática e vamos ainda mais rápido para diferentes colapsos que estão hoje em dia estudados que podem acontecer até do ponto de vista da sociedade humana. Ou então o movimento fortalece, continua a crescer, ganha uma dimensão ainda maior, ganha mais força e nós conseguimos fazer a transição necessária no tempo que temos. O movimento teve muito a ver com reivindicar a quem tem um lugar de decisão, nomeadamente decisores políticos, que tenham a capacidade de tomar decisões que façam mudança, se não até 2030, pelo menos até 2050, que é a data marcada para nos tornarmos neutros, em termos de a tal neutralidade carbónica que tanto se fala. A questão aqui é, e a ação? Porque pedir a alguém que decida é uma parte, e mobilizar as pessoas para irem para a rua para pedir isto é uma parte, mas e agir? O que é preciso fazer, efetivamente? Sim. Acho que é preciso, em primeiro lugar, nós termos uma grande mudança, outra vez, ideológica, do pensamento que domina. Nós, a maior parte das vezes, quando pensamos no desafio do clima, nós pensamos em soluções individuais. Eu vou passar a andar de transportes públicos, eu vou passar a ter energia renovável em minha casa. Isto tem 2 ou 3 grandes problemas. O primeiro é que nem toda a gente pode fazer essas mudanças, portanto é uma questão de privilégio, e que atribui culpa igualmente a todos os seres humanos, quando sem dúvida a responsabilidade não é a mesma. Por outro lado, também dá um certo grau de alívio quando eu faço a minha mudança individual. Portanto, eu já sou vegetariano, eu já ando só de transportes públicos, o problema está certo. Mas não, isto é um problema sistémico, portanto é profundamente ineficaz atacarmos o problema sistémico com soluções que não sejam sistémicas e que sejam só individuais. Portanto, a maior mudança necessária tem a ver com esta ideia de que nós conseguimos uma ação que é puramente individual, passarmos por uma ação coletiva. E eu gosto de dar um exemplo simples, num condomínio. Se nós tivermos 20 apartamentos num condomínio e houver 5 pessoas que mudam para energias renováveis individualmente, continuamos a ter só 25%, uma em cada 4 casas, cobertas por energia renovável. No entanto, existem reuniões de condomínio. Se essas 5 pessoas se juntarem e convencerem as restantes para que o prédio possa ter energia renovável como um todo, provavelmente têm força suficiente para conseguir que todo o prédio passe a estar movido a energia renovável. E é precisamente este tipo de mudanças que nós temos que fazer. Agora, indo ao concreto das mudanças sistémicas que temos que tratar,
é largarmos completamente os combustíveis fósseis, passarmos para energias renováveis, que devo dizer não são totalmente limpas, portanto quando nós dizemos que a energia é limpa, não é, mas é sem dúvida uma solução muito menos poluente do que a solução atual dos combustíveis fósseis. E para além dessa transformação é preciso a agricultura, as florestas, nós garantimos que existe uma gestão sustentável das florestas e que permita que exista biodiversidade, que exista uma floresta que seja também forte o suficiente e que absorva carbono em vez de libertar, como é o caso cá em Portugal, que são florestas plantadas de forma a nós podermos cortar a seguir e produzir papel em vez de uma forma sustentável. E depois também mesmo no setor da alimentação, temos sem dúvida que mudar os nossos hábitos alimentares, por sua vez, do lado da agricultura, são um dos fatores de insustentabilidade maiores do sistema que temos. Mas isto tem um custo, ou seja, imaginemos que toda a gente deixa de comer carne. É uma das questões que se coloca muitas vezes em cima da mesa. Sim, é preciso perceber se todas as pessoas têm capacidade para fazer isso, porque todos sabemos que o acesso a alimentos como, por exemplo, a carne, na verdade é muito acessível. Pronto, e, portanto, quando as pessoas fazem as suas escolhas mensais, têm também em conta o custo daquele alimento e tudo mais. Mas há uma outra parte, que são uma série de empregos associados a estas indústrias. Portanto, a transformação tem um custo. O que é que se faz com esse custo? E essa é talvez uma das questões que mais assusta quando se fala em transição energética. Sim, sem dúvida. Tem um custo e, para o bem e para o mal, é um custo que nós já trancámos no tempo. Ou seja, nós, neste momento, com tudo o que vai ser o custo e que já é o custo real da crise climática em que vivemos, quando tivemos incêndios em Pedrógão ou em Leiria, nós vemos esse custo de forma muito real, primeiro em vidas humanas, que eu acho que é um fator fundamental que muitas vezes não se fala. Quando falamos em economia, parece que esquecemos o fator humano. As vidas que nós perdemos em Leiria e em Pedrógão, num ano em que tanto um incêndio como o outro ocorrem fora da época de incêndios. Portanto, nós sistemicamente não estamos preparados para a crise climática da forma como ela existe. E esse custo existe não só nas vidas, como depois na reconstrução das casas, na replantação da floresta. Tudo isto são custos que nós temos associados, seja a um incêndio, seja a um furacão, seja a subida do nível do mar, seja a situações de seca extrema, e tudo isto é totalmente previsível que vai acontecer do ponto de vista científico se nós continuarmos no caminho atual. Aliás, mesmo que travássemos agora as emissões hoje, parássemos completamente, íamos continuar por um grau de inércia, íamos continuar a ter estes efeitos durante a próxima geração ou duas. Portanto, na prática, esses custos existem. A questão é, nós estamos a pensar em ciclos de 4 anos ou estamos a pensar em ciclos que realmente interessam da vida das pessoas e da qualidade de vida que cada um de nós pode ter. Portanto, está totalmente estudado também neste momento que o custo, do ponto de vista, se olharmos a 30 ou 40 anos, é muito menor um custo de investimento hoje para fazermos rapidamente essa transição do que um custo adiado, que é um custo no remédio e não na prevenção. E isso é um fator muito importante. E outra coisa que muitas vezes nos dizem que é, então, mas isso nunca aconteceu, quer dizer, o Estado agora mobilizar-se para investir de forma tão grande em garantir os empregos que saem das indústrias poluentes, em fazer essas mudanças, como é que isso pode ser possível? Na Segunda Guerra Mundial, há muito pouco tempo do ponto de vista de história da humanidade, em menos de um ano, tudo mudou para todos os países que estavam em guerra. E teve níveis de investimento público enormes, mudaram-se totalmente, transformou-se a indústria, transformou-se as empresas, transformou-se a sociedade em muito, muito pouco tempo. A grande diferença é que nessa altura estávamos como um inimigo que nós identificávamos como o outro. E neste momento estamos contra um inimigo que nós identificamos como nós próprios, que tem a ver com a forma como a espécie humana permite uma discriminação sistémica e que as pessoas que têm de facto poder para mudar possam continuar a trazer-nos para uma crise climática cada vez maior. Muitos dos jovens que foram para as ruas, que fizeram greve às aulas, que se manifestaram ao longo do último ano, digamos assim, são jovens que daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos podem estar efetivamente em lugares de decisão, que terão outras preocupações, ou seja, quando tiverem 30, 40, 50 anos, terão a preocupação de fazer face às contas do final do mês, pagar a propina dos seus filhos, ter um determinado nível de conforto na sua vida, não é? Que se calhar não são preocupações que têm à data de hoje, quando tomam as ruas para fazer estas exigências. Estarão preparados depois, não só para fazer, como para fazer cumprir aquilo que hoje reclamam? Eu diria que se forem as pessoas que estão neste momento a liderar o movimento climático e que, quando digo líderes, não digo só os líderes que podem e têm o privilégio de dar a cara como eu, digo mesmo as pessoas que se vão manifestar à rua e que a maior parte deles são pessoas anónimas e que fazem isto precisamente pelos mesmos motivos que eu. Eu diria que
Se forem estas pessoas a estar em cargos de poder, eu tenho total confiança de que nós podemos mudar as coisas. Agora, não nos podemos focar só na geração seguinte, porque quando dizemos 10 anos, estamos a falar, muitas das pessoas que entraram pela greve climática estudantil têm 16, 17 anos, 18, daqui a 10 anos com 28, 29, 30, na melhor das hipóteses, não vão ser pessoas que estão em posição para ser primeiro-ministro e para compor um governo, não é? Portanto, não podemos só focar nisso. Portanto, nós temos que fazer esta mudança já, temos que exigir isso à nossa classe política atual, com esperança de que a próxima classe política seja muito melhor neste e nos outros temas que existem e garantindo que a transição é justa. Eu acho que mesmo essas preocupações que disse de poderem pagar as propinas dos filhos, poderem ter uma casa, ter uma vida digna, as transições que nós estamos a propor não são para um mundo minimalista em que ninguém tem acesso a nada. São para um mundo em que não é possível haverem tão poucos a viver à custa de tantos de forma tão impregnada na forma como nós funcionamos socialmente e garantindo uma injustiça que é estrutural e que discrimina com base no meu rendimento, na cor da minha pele, no meu sexo, da minha origem até geográfica ou país em que eu posso nascer. É preciso mudar a forma como falamos sobre o clima, porque há sempre uma ideia de que se é urgente, causa alarme. Se causa alarme, acaba por, se calhar, afastar aqueles que acham que esta transição tem de ser feita com a moderação necessária para que todos sejam incluídos nela. Mas o discurso é quase sempre de alarme. Precisamos de alterar ou não? Ou estamos a fazer este discurso como ele deve ser feito e é assim que vai continuar? É algo que nós temos sempre que refletir muito e pensar como é que podemos ser mais eficazes na forma como comunicamos e como chegamos às pessoas. A ciência que existe para explicar o problema é alarmante. E é muito difícil alguém que já tenha lido qualquer tipo de relatório científico, ou até se quiserem só as conclusões de um relatório científico sobre a crise climática que nós vivemos e as consequências sociais que isso tem, não ficar com um sentimento deprimente a seguir a ler. Portanto, é muito difícil também termos um discurso que seja totalmente otimista e que diga não, mas está tudo bem, as coisas vão melhorar, quando temos milhares de pessoas a morrer, quando já existem crises de refugiados por causa do clima e quando existem todos estes fatores que eu tenho mencionado ao longo desta conversa. Eu diria que as grandes mudanças que nós temos que fazer na comunicação é, em primeiro lugar, deixar de retratar isto como um problema só das outras espécies, que o é. Portanto, quando nós falamos dos ursos polares, sem dúvida estão a entrar em extinção por causa deste desafio. Sem dúvida, a forma como os seres humanos estão a lidar com as restantes espécies está a causar a sexta extinção em massa. Portanto, a nossa atuação na Terra, neste momento, é de domínio perante tudo o resto. Mas mesmo dentro da nossa espécie, se considerarmos só os humanos, é algo que afeta de forma profundamente desigual as pessoas com base naqueles fatores que eu falava há pouco. Portanto, e que são, por sua vez, curiosamente, são aquelas que são as pessoas menos responsáveis pelo estado de coisas. Por isso nós temos que mudar a tónica que damos para uma tónica que frise o lado social e não só o lado ambiental, que mantenha o lado ambiental, mas que frise o lado social, e também dizer que é possível mudar. Quando nós falamos de que a mobilização não vai trazer nada, o que é um facto é que nós, num ano, em Portugal somente, e dando só o exemplo do nosso país, o nosso governo dizia que as centrais de Sines e do PEC, que são as duas centrais em Portugal de produção de eletricidade que têm mais emissões, que não era possível fechá-las em menos de 10 anos. A primeira coisa que disse no dia a seguir a ser eleito foi que iam fechá-las nesta legislatura. Há um ano era praticamente indiscutível que íamos ter exploração de gás em Portugal. Neste momento, o próprio Ministro do Ambiente, nesta COP, disse que isso não estava nos planos do governo, falta cancelarem os contratos. E para as centrais de Sines e do PEC falta um plano que garanta os empregos. Mas, de qualquer das formas, quando nós dizemos que estes movimentos não têm força e não têm capacidade de mudança, nós estamos a falar de menos de 12 meses de ação, fizeram mudanças que são estruturais do ponto de vista da política climática em Portugal. Imaginem se nós conseguimos continuar com a mesma força e se crescermos ainda com mais força. É possível um mundo completamente diferente e é precisamente por isso que nós trabalhamos todos os dias, é porque acreditamos que não só esse mundo é possível, como já o estamos a tornar realidade. Às vezes há uma ideia de que o meu esforço, o que falávamos um bocadinho do condomínio, que o esforço individual, sou só eu, para que é que eu vou mudar se eu não vou fazer uma diferença assim tão grande? É verdade? Eu percebo que isso seja um ponto de vista válido, ou seja, eu próprio também me sinto desincentivado muitas vezes em fazer mais, quer dizer, então, sou só uma pessoa, o que é que eu vou fazer nisto? Agora, eu diria que para nós que temos a capacidade e o privilégio de poder fazer essas mudanças, e quando eu gosto de frisar outra vez que eu acho que a maior mudança individual que podemos fazer é passar por uma ação coletiva e alargarmos uma ação individual, eu diria que se nós estamos numa posição de ter o privilégio de podermos fazer isso, eu acho que é um dever moral. E, portanto, não devemos só pensar do ponto de vista de resultado, de um ponto de vista utilitarista de se sou mais um ou sou menos um. A questão é um dever moral
nós fazemos essa diferença. E o que é que o Diogo vai investir do ponto de vista pessoal? Se olharmos para os próximos 10 anos, o que é para si esse investimento? Acho que uma boa parte do investimento já foi feito, foi passar a tornar-me ativista a 100% e já tinha feito outras mudanças individuais que eu também acho que são um dever moral nós fazermos, mas essa que era a grande eu fiz, saí da empresa que estava em dezembro de 2018 e passei a dedicar-me a 100%. Agora tenho que arranjar uma maneira de ser financeiramente sustentável, mas estou no caminho de o fazer. E eu diria que o maior contributo pessoal que eu posso dar, dos maiores, é precisamente poder continuar a trabalhar a full time nisto, poder continuar a dedicar-me a comunicar o problema para outras pessoas, a organizar os movimentos de base que existem e ser mais uma peça nesse puzzle, que somos muitos e somos cada vez mais. Não sou mais ou menos importante do que todos os outros, mas é poder dar o meu contributo aí. Diogo, obrigada, foi um prazer. Muito obrigado.